Jorge, por favor. Boa noite, gente. O Instagram mudou uma série de botões, eu fiquei meio perdida com dificuldade de entrar. Tô só esperando a Vivi aqui, tá? Vivi entrou. Boa noite, gente. Vivi, você tem que solicitar participar. Ou eu te chamo? Vou te chamar. Boa noite, Carol, Rômulo, Lina, Tamires. Sextou, né, gente? Aê! Oi, Tá boa dando pra tarde. me ouvir bem, gente? Tô ouvindo bem. Deixa eu ver se o pessoal vai responder. Clarice entrou. Pedro! Professor, gente, eu amo Pedro. Carol. Ora, ora, ora. Saudade, Pedro Guilherme. Ah, ele é maravilhoso. Eu tô com meu fonezinho aqui. Se vocês não estiverem me escutando bem, eu posso colocar ele, tá? É só me avisar. Gente, todas as vezes que eu faço live, eu fico nervosa. E eu lembro que até hoje a aula de redação não saiu com o Rômulo e com a Lina. Eles me chamaram para fazer, vamos fazer um aulão de redação online. Eu falei, ai, gente, eu não quero aparecer, eu tenho vergonha, eu não gosto de vídeo. E tô aqui já na terceira live, fazendo live. Eu fico tensa todas as vezes, é incrível. A gente fica o quê? Toda cagada. Né? Tô tentando ajeitar minha luz aqui, mas tá difícil. Tá muito escuro? Não, eu tô conseguindo te ver bem. Eu só tô com essa luz forte na minha cara porque eu ganhei um ring light. Arrasou, Aí eu viado. resolvi colocar. Tô só vendo a Lina lá, ó. Gente, sextou, a gente queria estar como, né? Num boteco, mas estamos em casa por causa de uma pandemia. Mas é bom que a gente dá uma estudadinha, né? Hoje é um dia que eu tenho muito respeito, assim, eu levo de uma maneira mais séria. E justamente todos os anos sempre tem aquelas piadinhas de sempre e tal. E estamos aqui em 2020 falando óbvio ainda, né, gente? Mas eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que existem pessoas que falam umas bobagens porque elas estão mal informadas. E tem aquelas que não têm caráter mesmo, né? Mas eu prefiro acreditar que muitas pessoas precisam de informação. Então eu insisto em falar o óbvio todo ano. E ontem teve aquele episódio trágico no Carrefour, né? Brasil não deixa passar uma data. Bem tenso. A gente não tem um minuto de paz, né? Nem um minuto de paz. Até É, gafanhoto veio para o Brasil esse ano. É inacreditável as coisas que aconteceram. Eu quero só ver como é que vão editar a retrospectiva de 2020 para passar em dezembro. eu tô cansada só de imaginar. Eu tô exausta. Só de pensar como que vai ser. Mas assim, a gente não tem um minuto de paz mesmo. Quando eu acordei hoje e vi essa notícia aí do. Na verdade, eu vi. Não foi de manhã, foi logo que eu tava aqui no escritório. Cheguei no escritório, né, para poder fazer lá a entrevista. E eu tava conversando aqui com o Gustavo sobre o 20 de novembro, sobre questões raciais. A gente abriu o jornal, tinha a notícia lá do rapaz que foi assassinado
no Carrefour. E o pior ainda, o vídeo rolando, né? Porque não basta, a dor não pode ser mínima, tem que ser completa, né? Além de tudo, a gente vê os nossos sendo literalmente assassinados. Extremamente desumanizado, né? Sim. A gente acaba se acostumando, né? Isso é uma coisa meio esquisita. Parece que a gente se acostumou a ver o corpo negro estirado no chão, amontoado em algum lugar. Pedro tá falando aqui que agora, exatamente agora, enquanto a gente está fazendo uma live, está tendo uma manifestação em frente ao Carrefour de São Paulo. Eu tinha visto uma nota do Carrefour falando que a loja foi fechada. Não sei se foi fechada definitivamente ou se foi fechada só hoje. Acho que pela data e por tudo, eles iriam imaginar. Boa noite, Miguel. Que haveria protestos, né? Ah, com certeza foi por conta disso. Não fecharam definitivamente, não. Não fecharam nem no dia que o rapaz morreu lá. Colocaram Infartou. umas. Eu não sei se todo mundo que está online aqui ficou sabendo que colocaram. Como é que fala mesmo? Umas tendazinhas de praia, aquelas sombrinhas de praia para Sombrinha de cobrir o corpo. praia. Viram a loja normalmente, né? Normal. É muito bizarro. Puta. Não, 2020 está bizarríssimo. Eu não tenho uma palavra para descrever. Existe uma palavra aí, professora, para descrever 2020? Se tiver, você fala pra gente, porque tá Nossa, queria, mas tá difícil, tá? São tantas que eu gostaria de colocar de palavra-chave. Eu tive esse estalo de fazer essa live porque eu vejo muitas pessoas, inclusive que são simpáticas ao movimento negro, simpáticas a protestos antirracistas, e às vezes, quando escuta uma pessoa branca falar sobre cotas e tal, ou sobre racismo especificamente, ela mesma não tem muitos argumentos, sabe? Eu acho que a gente precisa muito se instrumentalizar, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, porque não existe outro caminho de se combater falta de informação, sabe? E eu sou uma pessoa muito antagônica. Eu tenho livros teóricos de racismo aqui na minha prateleira, tem gramática, tem livros de literatura. Lá na escola polivalente a gente está em modernismo, então a gente vai para Clarice Lispector, vai para Guimarães Rosa, e ao mesmo tempo eu sou aquele tipo de pessoa que não perde um reality, né? Porque as pessoas acham que quem assiste reality é alienado. Sim. E aí eu vi uma cena da JoJo, não sei se tem alguém online aqui que assistiu, discutindo com Biel, e ela falava assim, Biel, você tem que estudar, existe uma coisa que se chama dívida histórica. E aí, geralmente, quando tem uma pessoa negra, uma pessoa branca discutindo, a pessoa negra que não tem propriedade, não estudou, não estou falando que a pessoa tem que ser um doutor em discussões raciais. Mas às vezes ela não tem o básico da informação. Ah, você tem que saber que é dívida histórica. E isso não convence pessoas brancas sobre a questão das cotas, né? Se você fala simplesmente, porque existe uma coisa chamada dívida histórica e vira as costas para essa pessoa, ela não vai ser convencida. Então, eu acho que o propósito aqui é trazer uma reflexão e esclarecer o que é essa tal de dívida histórica. Porque às vezes se você ouve um nome descolado assim, dívida histórica, fica parecendo que. Eu já vi gente falar assim, mas eu não tenho culpa, porque as pessoas pegam as discussões raciais coletivas, né, sociais, e transformam em discussões particulares, discussões individuais. Sim. Eu não tenho culpa da pessoa ter sido escravizada. Não fui eu que escravizei, eu não tenho que pagar por isso. Então, se você fala de dívida histórica de maneira solta, a pessoa vai responder e vai pensar, ela vai acreditar nisso, sabe? Ela vai de fato acreditar nisso. Então, o que é essa tal de dívida histórica? Do que é que os movimentos negros falam tanto sobre dívida histórica e, e as cotas é uma política pública que é pautada, né? O lastro das cotas é a tal da dívida histórica. Então, eu queria esclarecer alguns pontos e eu queria falar também da origem, né? Por isso chamei a Vivi, gente. A Viviane é uma amiga minha, advogada. Todos os eventos que eu promovo sobre
sobre questões raciais. Eu gosto que ela participe da discussão, porque é bom a gente falar com propriedade, sabe? Eu sei que às vezes a gente fica um pouco cansado, que a gente fica um pouco irritado, que nem todo mundo tem paciência para explicar. Eu mesma não sou uma pessoa que tem paciência todos os dias para explicar. Mas eu acho que é importante a gente falar de maneira fundamentada. Não adianta a gente falar simplesmente com raiva. A raiva eu também sinto de uma série de coisas que eu acho injusta na sociedade brasileira. Mas não vai adiantar, porque a raiva, ela, sozinha, sem conhecimento, ela não convence ninguém. Então eu penso que a gente tem que falar as coisas de maneira fundamentada, porque se a gente oferece a informação para a pessoa, a gente vai tirar a dúvida de uma vez por todas se ela é uma pessoa mal informada ou se ela é uma pessoa mau caráter. E eu acho que quanto antes a gente dividir o joio do trigo, melhor. Então, eu gostaria de falar sobre a questão da estrutura da escola pública. Para quem não me conhece, quem está aqui no Instagram por causa da Vivi, eu sou professora de português, atualmente trabalho na rede pública estadual. E eu gostaria de falar mais na questão no âmbito educacional, né? Por quando as cotas surgiram, quais foram as motivações e qual é a estrutura da escola pública. Eu coloquei um PowerPoint aqui do meu lado, porque eu sou uma pessoa péssima com datas. E gostaria de avisar também que quem quiser ter acesso a esse PowerPoint, é só quando terminar essa live, mandar um direct para mim ou para a Vivi. Se você está aqui por causa da Vivi, pode procurar a Vivi. Se você está aqui por minha causa, meu amigo e tal, e quiser ter acesso a esse material que a gente montou, é só me procurar. Me manda lá um direct com seu e-mail que eu mando esse documento para você. E o bom desse documento que eu coloquei aqui, eu coloquei links, fontes, então você pode, se você quiser, se aprofundar e procurar saber mais sobre o assunto. Isso é, se você é uma pessoa bem intencionada e quer ser um pouquinho menos escrota numa sociedade racista. Então, eu vou dar de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui pro lado, porque eu tô lendo algumas informações para não passar informação falsa, né? Porque já basta de fake news, vamos falar as coisas de maneira concreta. Vamos lá, então. Quando que as cotas começaram a existir? As cotas não foram criadas aqui no Brasil. As cotas foram criadas na década de 60, lá nos Estados Unidos, pelos movimentos negros de lá. E essa política pública ela só foi implementada no Brasil nos anos 2000, mas ela começou lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a UFRJ foi a primeira universidade do Brasil que ampliou, deu acesso de 50% das vagas para estudantes de escolas públicas. E aí eu vou falar por que aconteceu isso e como é que a escola pública era antes e como é que ela está hoje. Então, quando as cotas se nacionalizaram, foi só 12 anos depois disso, em 2012, tá? As cotas, elas não são apenas para pessoas pretas, elas são também para povos indígenas e para estudantes de ensino médio público, tá? Porque existe uma estrutura fragilizada que não atende, que não permite que jovens consigam competir em igualdade com alunos da rede privada. Então, outra coisa que é importante mencionar é que as cotas ela têm um prazo de validade. Se eu não me engano, são 20 anos, não é isso, Vivi? Confirma para mim, por favor. Eu acho que são 20 anos de prazo de validade, de 2012 até 2022, mas existe a possibilidade dela ser prorrogada, porque ainda está com uma disparidade de desigualdade racial e social muito grande dentro das universidades. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que as cotas não deveriam precisar ser para sempre. Elas têm uma data de validade porque a intenção é diminuir a desigualdade e colocar em pé de igualdade mesmo a quantidade de pessoas de pretas, brancas, indígenas com acesso ao ensino superior. Eu trouxe alguns dados para vocês para a gente começar a refletir sobre a estrutura da escola pública, sobre como as pessoas pretas estudam, né? Quem é que está dentro da escola pública? 10 anos. 10 anos? Isso. Até agora, 2022 mesmo, a conta foi certa, só... Ah, eu falei 20, né? Então, mas parece que existe uma possibilidade dela ser prorrogada. Eu vi uma iniciação dessa discussão lá
na Câmara, só não sei como é que está a decisão em relação a isso ainda, acho que não saiu nada de definitivo. Nosso queridíssimo, ilustríssimo presidente está querendo acabar, mas eu não sei se ele tem força política para isso. Beleza, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é a estrutura da escola pública. Onde os negros brasileiros estudam? Peguei uns dados aqui e coloquei para a gente começar a refletir a respeito dessa estrutura e do perfil dos estudantes da escola pública. 78% dos estudantes das escolas públicas são alunos negros. 78%. Então, vamos partir desse ponto de reflexão. Mas apenas 18% dos alunos pretos, mesmo com a política de cotas, esse dado é de 2019, que foi a última pesquisa que foi realizada, apenas 18% são alunos negros. Então, mesmo com a política de cotas querendo diminuir esse índice de desigualdade, ainda há muito, tá? Eu tinha visto um dado anterior que falava que na década de 90, os alunos pobres, ou seja, que vivem com até um salário mínimo, a família inteira, eles representavam apenas 3% dos jovens do ensino superior nas universidades. E esse número saltou de 3% para 18% até o ano passado. Então, assim, houve um progresso, diminuiu sim a quantidade de desigualdade, mas 18%, venhamos e convenhamos, não é um número satisfatório. Se chegar num índice internacional e falar que apenas 18% da população brasileira é alfabetizada, não é um índice bom. Então, apesar das políticas de cotas terem diminuído essa desigualdade, ainda há muito pouco. Mas existe outro dado que eu queria chamar a atenção de vocês, que é o seguinte. O meu PowerPoint não quer passar, Jesus. Que é o seguinte. Apenas 36% dos alunos jovens entre 18 e 24 anos estão no ensino superior. 36% são brancos e 18% são negros. Existe aí 45% dos jovens que ninguém sabe onde eles estão. Eles não estão nem estudando, nem trabalhando, porque se você for comparar com os índices de desemprego, esses jovens também não estão no mercado de trabalho, não estão no ensino superior. Então, veja bem, mesmo com a política pública de aumentar o acesso de pessoas pobres dentro das universidades, ainda existe 45% de estudantes que não estão estudando nem trabalhando. Então, existe esse número de pessoas que estão invisíveis em relação às políticas públicas do Estado. Onde que elas estão? O que elas estão fazendo? Enquanto a gente ignorar esses 45% que estão sem estudar, esses 18% de alunos pretos e pobres que estão fora do ensino superior, aí quando chega daqui 10, 20 anos, a gente vai ver uma desigualdade social aumentando, a violência aumentando, vai falar, meu Deus do céu, tem que ter um salvador da pátria, um cavalo branco para tirar a gente dessa situação. Não adianta a gente querer soluções imediatistas, a gente tem que olhar com planejamento. Isso que eu queria que as pessoas entendessem. Quando a gente fala de políticas públicas, a gente não está falando da sua família, de 4, 3 pessoas. A gente está falando de uma nação inteira. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, a gente tem que parar de achar que essas discussões públicas são opiniões pessoais nossas. Existem dados, existem números, e as consequências, elas virão para todos nós. Então, não adianta a gente, eu acho isso, que não tem que ter cota não, e acabou. Tá, mas é essa quantidade de pessoas, esse 18% que está incomodando tanto. Então, você prefere que ele fique sem estudar, sem trabalhar, para depois a violência aumentar, a desigualdade social aumentar, e você que conseguiu entrar no ensino superior seja assaltado por ele depois? Igual eu vi um monte de gente falando, mudando um pouquinho de assunto aqui, o povo compra cerveja, mas está achando arroz caro. Nós não estamos falando da sua família classe média C. A gente não está falando da sua família classe média C, porque a classe C, ela se aperta, mas ela consegue comprar arroz. A gente está falando de pessoas que vivem com 400, 200, 80 reais por mês, vivendo 4, 5 pessoas dentro da mesma casa. Então, se essas pessoas estiverem desassistidas pelo Estado, coletivamente,
A política pública, se ela não atender a essas pessoas, vai ser pior para todo mundo, porque a violência vai aumentar, a polícia não dá conta de prender todo mundo. Nunca prendemos tanto. Os índices de encarceramento em massa no Brasil dobraram nos últimos 10 anos. Basta você ver as informações que saem no jornal todos os dias. Então, a polícia não dá conta, o sistema carcerário não dá conta. Por quê? Porque você ignora, enquanto você consegue comprar o seu arroz, você ignora pessoas que estão vivendo com R$ 280 por mês que não vão conseguir comprar arroz e vão sim passar fome. Então, assim, a fome, ela é um catalisador da violência, né? É nesse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Políticas públicas para melhorar a vida coletiva das pessoas. Não é a sua opinião individual, não é a minha opinião individual. Não é a pessoa no alto do egocentrismo dela, né? Não é sobre você, é sobre uma nação inteira que a gente está falando, né? E se houver políticas públicas para colocar pessoas dentro do ensino superior, para gerar emprego, vai ser melhor para todo mundo. Então, eu nunca entendi direito essa implicância em relação a cotas, porque ou o preto é vagabundo não quer trabalhar, vagabundo não quer estudar, ele é vagabundo de qualquer forma. E quando ele quer estudar, ele é vagabundo querendo tomar minha vaga. Então, assim, socialmente falando, é melhor para todo mundo para que haja menos desigualdade. E as cotas não são apenas para pessoas pretas, gente. São para pessoas que estão na escola pública também. Então, acontece muito de alunos meus, inclusive, de escola pública serem contra cotas. Então, assim, é um discurso que você ouve por aí, você repete sem saber que ele se volta contra você mesmo. Que tem que entender a quem serve esse discurso, né? Com que propósito, com que objetivo. 10 milhões de jovens brasileiros entre 14 e 29 anos deixaram de frequentar a escola. 10 milhões de jovens, a gente está falando de evasão escolar. Esses 10 milhões de jovens entre 14 e 29 anos que abandonaram, deixaram de frequentar a escola, e esses 29 anos aí, a gente está falando inclusive de alunos da EJA, tá? Porque os alunos da rede pública, os alunos pretos e pobres, eles demoram mais tempo para concluir em relação à média de alunos brancos e de classe média. Mais tempo para concluir o ensino médio. Então, tem gente que está com 29 anos e não conseguiu terminar nem o ensino médio. E mesmo assim, esse aluno com 29 anos, ele evade, ele sai da EJA. 71% desses alunos que estão evadindo são pretos. Então, olha só a estrutura social no qual essas pessoas estão inseridas. Quase metade das pessoas negras entre 19 e 24 anos não concluíram o ensino médio. Isso acaba gerando mais miséria, mais fome. Isso é pior para o nosso país em relação ao desenvolvimento. Quantas vezes a gente escuta no jornal que há vagas de emprego e não tem pessoas qualificadas para ocupar essas vagas, né? Então, isso tudo atrasa o país, não só socialmente, como economicamente também. Vai ser melhor para todo mundo se as pessoas tiverem mais oportunidades. Eu acho que é isso que a gente precisa começar a entender. Tem outro dado interessante também que fala que os alunos negros são reprovados nas escolas 2 vezes mais do que alunos brancos. Então, eles são mais reprovados, são que evadem mais a escola e são os alunos que mais... estão entre os que mais não concluem o ensino médio. Então, é disso que a gente está falando. É de um coletivo, um grupo de pessoas. Não é que o Joaquim Barbosa cita né? O Joaquim Barbosa, ele conseguiu. Nós não estamos falando do Joaquim Barbosa. A gente está falando de 10 milhões de jovens. Então, não adianta a gente individualizar uma discussão que ela é coletiva. A taxa de reprovação entre pessoas pardas, indígenas e pretas é muito maior do que pessoas brancas, por exemplo. Coloquei esse dado aqui no PowerPoint e depois eu vou mandar para vocês, para quem tiver interesse. Tá, por que esse aluno está evadindo? O que está acontecendo? A primeira motivação que é alegado é que eles precisam estar no mercado de trabalho, que eles precisam trabalhar. Então, aí a gente já vê uma herança de pobreza, que você vai falar sobre isso, né? Que atravessa gerações e gerações de famílias que chegam no adolescente com 16, 17 anos, ele quer trabalhar, e ele não aguenta trabalhar e estudar. Ele começa trabalhando e estudando, se ele não entrar num programa, por exemplo, do jovem aprendiz, que é um estágio, às vezes ele consegue um trabalho formal, né? Tem muita gente que se aproveita, que você não precisa assinar carteira de menor de idade, né? Tem uma série de questões aí.
e eles não conseguem ficar o dia inteiro trabalhando e estudar à noite, aí evade. Então, eles começam a querer procurar um trabalho. Se o trabalho não conseguir conciliar a escola, a primeira coisa que eles vão pensar não é abandonar o trabalho para continuar estudando, é abandonar a escola. Então, esses 71% de jovens que estão saindo, a principal justificativa deles é o abandono. Outra coisa que a gente precisa parar para pensar é na estrutura da escola pública, porque quando se fala de cotas, muitos falam assim: ah, mas eu não sou menos capaz, eu não sou menos inteligente, eu não sou inferior a ninguém. Colocaram isso na cabeça das pessoas como se fosse assim: cotas é uma tarja de inferioridade. Isso não é verdade. A gente não está falando da sua competência, a gente está falando da falta de oportunidade em relação a pessoas de escola privada, por exemplo. Vou falar mais alguns números aqui para vocês. Segundo o censo do MEC de 2017, 61% das escolas públicas não tinham biblioteca. Ou seja, mais da metade das escolas públicas brasileiras não possuem biblioteca. Como é que você vai competir com um cara que está lá no ensino médio, que é filho de médico, com engenheira, que pode comprar Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, professor particular, o professor dele vai ser doutor em estudos literários em algum lugar, e às vezes o aluno do interior são professores que têm menor grau de informação comparados a professores da capital, por exemplo. Ainda tem isso, né? O acesso, de que tipo de professor que você tem acesso. E você chega na biblioteca da sua escola, ela simplesmente não existe. E você também não tem dinheiro para comprar livro. Aí vamos falar de novo da atual política pública brasileira, querendo taxar livros. Já está difícil e ainda querem taxar os livros e tornarem os livros mais caros, mais difíceis de serem acessados. Como é que esse jovem vai competir em pé de igualdade? Ninguém está falando que o jovem negro é menos capaz. A gente está falando que ele tem menos acesso a oportunidades do que em relação a pessoas brancas e de classe média. Tem uma lei 12.244 que previu que até maio de 2020 todas as escolas deveriam ter biblioteca. Bom, nós já estamos em quase dezembro de 2020 e esse plano não foi concluído, não foi executado. Então, são uma série de leis também que são desrespeitadas, que tiram o direito das pessoas de competir em pé de igualdade. 49% dos colégios brasileiros não têm rede de esgoto própria. A gente está falando de rede de esgoto. Como é que você vai colocar uma escola que não tem rede de esgoto para competir com uma escola que tem piscina de natação, aula de francês, aula de balé, o menino tem ar-condicionado, tem quarto para ele estudar, tem notebook, tem espaço na casa dele? Porque quantas vezes alunos meus, inclusive no meio da pandemia, não tem lugar para estudar dentro de casa? Tem que tomar conta do irmão porque a mãe tem que trabalhar, porque a escola fechou, tem que tomar conta do irmão, não consegue estudar. O irmão pula em cima e rasga a folha, corre atrás, tem que dar banho no irmão, tem que dar comida no irmão. Não existe um quarto individual. A gente está falando, às vezes, de pessoas, de 4, 5 pessoas no mesmo cômodo, sem acesso à internet. Sim. Então, eu não estou dizendo que esse aluno não é inteligente, eu estou dizendo que ele não tem o mesmo acesso que pessoas com maior poder aquisitivo têm. É básico, é simples. Nós não estamos inventando esses números para querer tirar uma vantagem, até porque eu acho que está bem óbvio, assim, está bem na cara da sociedade brasileira que os negros não estão em vantagem nenhuma aqui no Brasil. Tem mais um dado falando que 16% das escolas não têm banheiro, ou seja, eles usam fossa. Né? Cara, é de direito humano básico, assim, básico, direito de... Aí eu fico pensando, como é que devem estar essas escolas que não têm banheiro no meio da pandemia, né? Como é que volta? Onde você vai lavar a mão? Uma série de questões que estão deficientes na rede pública brasileira. 26% das escolas não possuem água encanada. Então, a gente está falando dessa realidade. Às vezes, você estuda numa escola pública maravilhosa, igual a escola que eu trabalho polivalente. Os alunos de lá não podem reclamar, assim, de quase nada, porque tem uma biblioteca maravilhosa, polivalente, tem livros clássicos que nem eu tenho. Tem professores maravilhosos com formação, a estrutura da escola é perfeita, a escola está nova, as salas são grandes, tem quadra, tem auditório, a gente faz atividades artísticas e culturais o tempo inteiro, tenta levar acesso de informação para eles o tempo inteiro. Mas a gente não está falando do polivalente no Brasil inteiro. Não tem polivalente nem no Cachoeiro inteiro.
as vagas do polivalente muitas vezes são disputadas, porque o aluno não quer estudar lá de qualquer jeito, porque ele não quer estudar numa escola que não tem uma infraestrutura daquela. Então, se a gente for parar para comparar das escolas de Cachoeiro, não existe polivalentes nas escolas de uma Cachoeira inteira. Que dirá o Brasil, que dirá os interiores do Brasil. Eu acho que falta a gente parar de olhar um pouco para o nosso próprio umbigo. Ah, eu tive uma vida confortável, eu vou partir da minha experiência individual para falar de um problema coletivo. Então, para mim não foi difícil, minha escola pública foi maravilhosa, não preciso de cotas, mas a sua escola não é a escola do Brasil inteiro. A sua realidade não é a realidade do Brasil inteiro. Quantas vezes a gente vê estudantes andando 10 quilômetros a pé com um livro no braço para estudar? Como é que você vai colocar esse estudante em pé de igualdade com quem está numa capital, cheia de acesso, de internet, de recurso? Não tem como. E o pior então, são as assim, pessoas romantizando isso, né? Como se isso sim, fosse, olha o que é que ele faz, todo o esforço que ele faz né, para estudar. Gente, ele não deveria fazer todo esse esforço para poder ter acesso a um direito básico dele. Isso está errado. Isso está errado, né? Isso não é romântico, isso não é lindo. Olha como se esforçou. Ele não precisava ter que passar por isso. Então, as cotas, elas foram criadas, eu penso assim, a minha opinião pessoal agora em relação a isso, eu penso que é pouco. Tem gente que acha que é muito. Ai, para que tudo isso? Para mim é muito pouco. Porque o que precisava é melhorar a infraestrutura da escola pública para colocar essas pessoas para competir em pé de igualdade. Não adianta você querer colocar uma política de cotas e lavar as suas mãos. Cadê as bibliotecas das escolas públicas? Cadê o saneamento básico das escolas públicas? Cadê as verbas da merenda? É um paliativo, né? Tem gente que está roubando dinheiro de merenda. Gente, tirar comida. Tirar comida de criança de escola pública deveria ser um crime hediondo. Não deveria ter fiança, não deveria ter, assim, chance de defesa. Tem um dado aqui também que fala que 47,8% das crianças brasileiras vivem numa miséria extrema. Extrema. Eu não estou falando de pessoa pobre como eu, você não. Eu fui criada de maneira pobre, mas nunca me faltou comida, nunca me faltou fruta. Sempre, nunca passei frio, nunca passei fome. Minha mãe me protegeu a vida inteira, nunca passei por uma situação de abuso, nunca tive um pai, uma mãe alcoólatra dentro de casa. Então, eu ainda acho que dentro de uma estrutura de desigualdade social, eu tive muito privilégio, porque eu fui protegida, eu fui educada, eu fui amada, eu fui orientada a minha vida inteira. Eu não estou falando de pessoas pobres como eu e você. Estou falando de pessoas pobres, como uma notícia que eu vi semana passada, que o pai abusava da filha e teve netos com a filha, uma confusão danada. Ela foi denunciar para a mãe obrigou ela a dormir com o pai. Então, como é que eu vou comparar a minha realidade com uma realidade dessa? Não tem como. O mínimo que a gente deveria ter é a capacidade de se colocar no lugar do outro, sabe? Para dar opinião pessoal. Agora, uma pessoa que é gestora pública, ela não tem que estar pautada na opinião pessoal dela. Ela tem que estar pautada em ciência, ela tem que estar pautada em dados estatísticos, em resultados científicos, o que vai resolver, o que não vai. Não é, ó, eu acho que está errado aí, não tem que ter cotas. Não, é a minha opinião. Não é a sua opinião, é um país inteiro. A sua opinião você dá dentro da sua casa. Se você for um gestor público, você tem que estar pautado na ciência, na pesquisa, no que pode resolver, de fato, a desigualdade no nosso país. E quando a gente fala dessas crianças que estão quase 48% com fome, significa que quase metade das crianças vão para a escola para comer. É a única refeição que elas têm no dia. No dia. Então, às vezes, o menino acorda, ele está com fome. Ele não come nada. Ele vai para a escola e ele não come a hora que ele chega, não. Ele só tem direito a uma refeição. E não pode repetir, é uma vez só também. Então, ele só vai comer 4 horas da tarde. Essa criança que assistiu a primeira, segunda e terceira aula está morrendo de fome, ela está desnutrida. E já tem dados científicos falando que crianças desnutridas aprendem menos. Eu não estou inventando isso da minha cabeça, isso está aqui no material que eu montei para mandar para vocês. Crianças desnutridas aprendem menos. Quando falta o básico, as vitaminas, o corpo, ele não desenvolve, o cérebro não desenvolve como ele deveria. Então, a gente não está falando que você é menos capaz, a gente está falando que você está desnutrido, você está com fome, você não tem acesso à comida. Não tem como você comparar o desenvolvimento neurológico psicossocioemocional de uma criança que está com fome para um adulto que
cresceu com Danoninho a vida inteira, pera, Danoninho e tudo mais. Não é comparável, não está em pé de igualdade. Então, quando a gente fala de políticas de cotas, ela está tentando amenizar isso. Mas eu penso que a gente corre um sério risco do governo também achar que isso é o suficiente. Não é. O que os movimentos de lutas sociais, os professores que defendem a escola pública precisam fazer é pressionar o governo para melhorar a infraestrutura. Porque as cotas não devem ser para sempre, elas têm que ser para, tipo assim, o emergencial. Emergencialmente vamos fazer isso. Mas enquanto a gente melhora a infraestrutura, vamos fazer isso. Mas cadê a melhora da infraestrutura? Cadê as bibliotecas na escola? Cadê o saneamento básico dentro da escola pública? Cadê os recursos, né? Onde o poder público continua falhando. Então, parece que ele fez as cotas, tipo, eu já fiz o que eu precisava fazer, não preciso fazer mais nada, tá tudo certo. E não está tudo certo. Essas consequências, elas acabam refletindo lá no ensino superior. Apenas 36% dos alunos da rede pública vão para o ensino superior. Ou seja, cadê o restante desses alunos? O que eles estão fazendo da vida? Como eles estão sobrevivendo? Como eles estão se desenvolvendo enquanto cidadãos? Sabe? Com o que eles trabalham? Como eles vivem? Parece que eles estão invisíveis para o sistema. Apenas 36%, gente, esse número é muito baixo. Enquanto nas escolas particulares, 79%, quase 80% dos alunos das escolas particulares vão para os ensinos superiores. Isso tem uma causa. Não é falta de esforço, não é preguiça. É desigualdade social, é fome, é miséria. É disso que a gente está falando, é de falta de acesso de bens públicos básicos. O menino da rede pública e o menino da rede privada, eles não têm o mesmo acesso a teatro, a cinema, a literatura, a arte. Não tem. Ele não tem a mesma... Você vai ver, às vezes, uma pessoa do ensino público, a avó foi costureira, o avô é pedreiro, a mãe é faxineira. Aí, quando você vai ver da rede privada, meu avô era médico, meu pai é médico, meu tataravô era médico, todo mundo é fazendeiro. É uma coisa que é histórica, ela não aconteceu do nada. Ela tem uma origem, né? Vou colocar aqui rapidinho para finalizar a minha fala, para não ficar muito tempo palestrando aqui. Alguns apontamentos das consequências dessa falta de acesso, apesar da política de cotas no Brasil. O Brasil nunca teve um presidente negro. A cada 10 prefeitos eleitos agora, nessa eleição de 2020, a cada 10 prefeitos eleitos, 3 prefeitos são negros. Os negros, apenas 10% ocupam cargos de chefia. Gente, isso não é por acaso. Isso não é à toa, isso não é uma mágica. É porque a pessoa não se esforçou. Não se trata disso. Se trata de uma consequência histórica, uma estrutura social que se repete no momento presente. Ela não deixou de existir. Ela se maquiou, colocou uma máscara, né, com outros propósitos, com outras ideias, mas a estrutura racista, ela está praticamente a mesma. A gente só não é levado para o tronco no chicote, mas o chicote ele passa a ser metafórico. Com opressões de trabalho, né, com a reforma trabalhista que foi feita aí, colocando várias pessoas em subemprego, isso para mim é aproximar as pessoas numa condição análoga à escravidão. É você tirar direitos, você está retrocedendo. Então, assim, o chicote ele não é mais visível, o chicote ele é metafórico. E quando a gente vai ver as pessoas que estão nos subempregos, a maioria são pessoas pretas. Então, isso tem um porquê, isso tem uma estrutura. O trabalhador branco médio recebe 68% a mais que o trabalhador negro. Na TV, apenas 3% dos apresentadores são negros. E em 15 anos, a proporção de negros no sistema carcerário cresceu 14%, enquanto de brancos diminuiu 15%. Isso significa que hoje, a cada 3 presos no Brasil, 2 são negros. Então, toda essa estrutura social, essas mazelas que a gente está falando aqui, elas trazem consequências reais para as nossas vidas, que não se trata da sua família, não se trata da sua casa, não se trata de você. Aliás, vai passar a se tratar de você quando você for abordado por um bandido que está numa situação de marginalidade há muito tempo, que você só se importa com ele quando ele coloca uma arma na sua cara. Quando ele está lá evadindo da escola pública, não importa. Quando ele está tentando entrar numa vaga de universidade que ele não consegue e acaba indo para
para outro mundo, não importa. Ah, não importa. Mas quando ele entra para o mundo do crime, aí vai importar. Então, a gente precisa, não estou dizendo que se a gente colocar oportunidade para pessoas negras, que a violência vai deixar de existir. A violência nunca vai deixar de existir. Pessoas brancas, pessoas negras, elas sempre vai haver alguém que está envolvido com a criminalidade. A gente não está falando de vamos acabar com a violência, vamos acabar com a criminalidade. A gente está falando de diminuir. Se você dá mais oportunidades, o índice de violência diminui. Se o índice de violência diminui, socialmente, coletivamente, vai ser melhor para todo mundo. Agora, uma coisa é você falar de um índice de violência que está diminuindo mesmo com oportunidades. E outra coisa é você ver que o índice de violência está crescendo e a desigualdade cresce, a concentração de renda cresce. Então, a gente precisa prestar atenção e votar em pessoas que pensam nesse tipo de proposta, não em jargões de internet, tiriricas da vida, que pensem de maneira séria sobre os nossos problemas coletivos sociais e não fiquem com jargões, né? Porque a gente precisa de alguém com seriedade para olhar de maneira científica, com dados, com pesquisa, para resolver os nossos problemas sociais. Eu espero que a minha fala tenha esclarecido algumas coisas da estrutura social, das motivações pelas quais as cotas foram criadas. E eu gostaria que a Vivi falasse um pouco também sobre as heranças históricas, né? De onde que isso veio e quais foram as intervenções ativas do Estado, porque quando a gente fala de políticas de cotas, é uma intervenção ativa do Estado para tentar amenizar essa desigualdade, né? Uma intervenção do Estado. Eu queria que você falasse de outros momentos do Brasil, né? Por como que nós viemos parar aqui, e quais são as heranças, as chagas que a gente carrega dessa herança, dessa situação no Brasil. O Pedro Guilherme colocou um comentário aqui que foi muito interessante. Ele fala assim: a estrutura da Casa Grande e Senzala perdura até hoje. O resgate histórico é fundamental. E é exatamente isso. O que é esse resgate histórico? A gente conseguir entender literalmente... É porque eu desci aqui para poder ver o restante do... A gente conseguir entender literalmente o contexto histórico, né, da escravidão, não só a partir da escravidão e da libertação, da falácia da libertação dos escravos, né, mas entender quais que foram o posicionamento e quais que foram as... Você está me ouvindo bem, Mara? Perfeitamente. Vocês estão me ouvindo bem? Que está dando uma interferência aqui para mim. Oi? Vivi, tá ótimo aqui, tá? Tá? Ah, tá. Então vamos lá. Não só a questão da escravidão em si, porque é muito maldoso, eu não sei a palavra para usar, a gente falar que a questão do negro no nosso país resume tão somente a escravidão. É desleal isso. Porque como se não existisse nada além e nada após. E quando a gente fala de políticas públicas, né, se o Estado, de alguma forma, ele interviu nisso, é quase risível. Porque, de fato, o Estado foi extremamente omisso. Ele foi cruel, não só com o chicote em si, mas ele foi cruel com a ausência de políticas públicas para poder integrar o negro na sociedade. Eu vou trazer aqui para vocês algumas leis, né? Eu sei que é chato às vezes a gente ficar falando de lei, mas, gente, olha só, isso é muito importante para poder a gente conseguir entender esse contexto. As pessoas falam quase como se fosse assim: o Brasil tropeçou sem querer e sequestrou milhares de pessoas, foi sem querer, de repente, assim, a gente está numa situação de desigualdade social, foi por acaso, as coisas estão acontecendo assim, num atropelo, sem querer. É isso aí. Sem querer escravizei 500, quantos milhões que foram, né? 8 milhões de escravos, 8 milhões. Que mais escravizou pessoas, né? Até por conta da logística, né? O Brasil era mais próximo. Então, até por conta disso, foi mais barato. Foi mais barato para o Brasil. Recente falando que alterou a rota dos tubarões
a rota. Os tubarões seguiam os navios negreiros, porque sabia que corpos caíam dali diariamente, jogavam corpos mortos no mar, né? Porque eles não conseguiam chegar vivos aqui. Exatamente. A escravidão mudou até o contexto natural, da natureza, não só da vida das pessoas, alterou até a natureza. Então, assim, não foi, tropecei, escravizei 8 milhões de pessoas, Poxa, foi mal, e depois eu estão liberei essa libertos, galera, tchau. liberei essa galera aí da sociedade e eles que se viram, eles que lutem para poder se integrar, para poder ter onde morar, ter o que comer, ter o que fazer. Meu filho, não tô nem aí para isso, não. Foi exatamente isso que aconteceu, na verdade. Porque, assim, em 1824, eu vou trazer para vocês, gente, dados de 1824 para cá, porque se eu for trazer de muito longe, a gente vai ficar aqui horas e horas e horas falando. A primeira Constituição Imperial previa que os negros eles não poderiam frequentar escolas, né? Os negros escravizados eles não poderiam frequentar as escolas, ou seja, eles não podiam estudar. O Estado literalmente impedia essas pessoas de estudarem. Isso porque eles eram comparados a pessoas que tinham chagas, que tinham doenças, né? Então, pessoas que tinham doenças e pessoas negras não poderiam estudar. Isso só foi mudar em 1879, que quando caiu o veto que impedia, né, as pessoas negras de frequentarem as escolas. Em Dá um duro no 1850, estômago, sinceramente. dá náusea mesmo. Em 1850 veio a Lei das Terras. Essa Lei das Terras é muito bizarra, né? Até eu e o Magá, a gente estava conversando sobre isso, que dá ódio mesmo, a gente sente raiva. Porque, assim, você poderia adquirir, nesse período, você poderia adquirir terras através do seu trabalho, né? Do fruto do seu trabalho. E tinham muitas pessoas negras que elas estavam conseguindo se reerguer através da força do seu trabalho. Então, o que o Estado fez? Olha, agora você só vai ser proprietário de terra se você puder pagar por ela. Fora isso, você não vai poder mais. Não será por força do seu trabalho, nem nada disso. Então, automaticamente, as pessoas negras elas não conseguiriam adquirir as suas terras para poder formar o seu plantio e conseguir se inserir mesmo nesse contexto social. Depois disso, até as leis que teoricamente viriam para beneficiar a população negra, elas tinham algumas segundas intenções, né? Em 1871 veio a Lei do Ventre Livre, que a gente se pergunta, quem que nascia livre, né? A Lei do Ventre Livre, ok, nascia uma criancinha, aquela criancinha, a partir de 1871, era livre, só que a mãe dela continuava sendo escrava. E essa criança, ela teria que trabalhar também para o senhor, né, até os 21 anos, para poder meio que pagar por ela ser livre. Em 1881 veio a Lei Saraiva, que a gente chama, que quem fez foi Rui Barbosa. Essa lei, gente, ela falava que pessoas analfabetas, elas não poderiam votar. Veja bem, olha o que Rui Barbosa ela fala quando ele instituiu essa lei. Escravos, mendigos e analfabetos não deveriam votar porque careciam de ilustração e patriotismo. Patriotismo, olha, te lembra bem dessa palavra atualmente, né? E não sabiam identificar o bem comum. Olha só, essa lei de 1881, ela só veio cair por terra em 1985. 104 anos depois. Recente, né? Então, até 1985, até 30 e poucos anos atrás, pessoas analfabetas não poderiam votar. Quem era a maioria das pessoas analfabetas no nosso país? Quem eram a maioria das pessoas que não poderiam frequentar as escolas? Quem eram as pessoas que até certo período eram literalmente proibidas de frequentar as escolas? Então, assim, o negro ele foi impedido até mesmo de participar do processo democrático brasileiro. Então, ele não tinha nós não tínhamos representantes em local nenhum, porque a gente não podia nem sequer votar. Quem votavam eram as pessoas alfabetizadas, né? Eram as pessoas que já estavam no topo da elite ali. Então, obviamente, iam colocar pessoas lá no governo para poder favorecerem, né, a própria classe. Em 1885 veio a lei do sexagenário, que a gente se pergunta também quem que sobrevivia para ficar livre. O que fala essa lei? Essa lei fala que quem completasse 60 anos, ela era livre. Olha que coisa, que bênção, né?
Você Vi trabalhava até até. isso tudo, né? Você Eles era morriam muito cedo, escravizada. né? Você era escravizada até os seus 60 anos e depois disso você era livre. Olha que coisa bacana. Só que, para que Dava essa lei foi assim, muito criada? obrigada, muito obrigada. Nossa, como te agradeço por isso. Nossa, Show. eu tô bem. Primeira coisa, para que existia essa lei? Para os senhores de escravos não terem um peso nas costas dele. O que é um peso nas costas dele? Um escravo idoso que só vai dar custos. Improdutivo. Travou, mas voltou. Um, um escravo improdutivo. Outra coisa, quem que sobrevivia até 60 anos, gente? Sendo açoitado, trabalhando na lavoura, sem comer, dormindo em local insalubre. É até bizarro, mas assim, a gente chama essa lei para, a gente fala que são leis para inglês ver. Literalmente, o Brasil, ele estava muito atrás dos outros países. Os outros países já não viam mais como bons olhos um país que usava mão de obra escrava. Então, eles colocaram, o governo implementando essas legislações para poder mostrar para os outros países europeus: olha, estou libertando os escravos. Aqui no nosso país já a mão de obra escrava já não é tão utilizada, para poder não impedir o mercado mesmo entre esses países. Por isso que a gente chama de fato de literalmente lei para inglês ver. E em 1888 veio a nossa maravilhosa Lei Áurea. Linda, né? Que só tem um artigo, nossa Princesa Isabel, igual o Sérgio Camargo lá, o presidente lá da Fundação Palmares, exalta ela, né? Que fala que a partir dessa data, 3 de maio de 1888, não existirá mais escravidão no Brasil. Mas e aí? E agora? E depois disso? O que vai acontecer? O que a gente faz com esses 8 milhões de pessoas que estão aí no nosso país? Que agora não pode mais serem escravizados, mas também não tem mais para onde ir. O que o Brasil fez? Prendeu essas pessoas. Em 1890 veio a lei dos vadios e capoeiras. Pessoas que foram escravizadas até 1888. Não tinham onde morar, não tinham o que viver, não tinham o que comer, não tinham onde trabalhar, porque os senhores não iam pagar para pessoas que eles escravizavam até um dia atrás. Né? Então as pessoas iam para a rua, iam viver na rua. Né? Isso é lógico. E em 1890 teve o decreto 847, que literalmente criminalizava as pessoas que ficavam vadiando pela rua e as pessoas que praticavam a capoeira, né? Que a gente conhece, né, como uma luta, uma dança, né? Aqui a gente colocou como uma dança, mas era uma luta que os negros africanos praticavam. Literalmente querendo sufocar qualquer marca cultural, qualquer identidade que se pudesse ter, né, ali. Exatamente. Sufocar qualquer marca cultural, qualquer identidade e tirar, literalmente, marginalizar essas pessoas. Essas E pessoas tem não vão a integrar questão a sociedade. de quando eles eram presos do trabalho forçado, né? Então você prendia para fazer ele trabalhar para você. Exatamente. Prendia para poder escravizá-lo novamente. E, para além disso, mostrando para vocês o quanto que essa situação foi tão grave, em 1890 também teve o decreto 528, que é o decreto que regulariza o serviço da introdução e localização de imigrantes na República dos Estados Unidos do Brasil. O que foi esse decreto? O Brasil começou a perceber que tinham várias terras improdutivas, né, que precisavam de pessoas para trabalhar. O Brasil, o nosso governo, o Estado, ele deu essas terras para os negros que tinham sido recém-libertos da escravidão trabalharem? Poderia Não. ter feito isso, né? Mas não foi isso que foi feito. Eles liberaram para os imigrantes europeus virem para o Brasil e assumirem essas terras para poder estarem trabalhando. E, em contrapartida, proibiu a entrada de pessoas, de negros africanos e dos amarelos, né? Que são os asiáticos aqui no Brasil. Eles só poderiam entrar aqui no Brasil com uma autorização do Supremo lá. Então, assim, por que o Estado, ele não, já que tinham terras à vontade, né? A gente tinha matéria-prima à vontade, o Brasil é um país muito rico, né? Naquela época, então, era um país extremamente rico. Então, tínhamos terra,
precisávamos de mão de obra, tínhamos terra para poder estar explorando, só que ao invés de proporcionar, de dar isso para os negros, ó, recomeçarem as suas vidas, não. Impediu os negros africanos de entrarem no nosso país, em contrapartida, liberou para os imigrantes europeus colonizaram a nossa terra, né? Isso aí a gente vê muito aqui no E Espírito Santo, né? existe uma criminalização dos movimentos sem terras, né? Que a maioria das pessoas que são parte do movimento sem terra são negras, né? E o movimento sem Exatamente. terra é o produtor de arroz da América Latina. Então, é uma coisa que a gente acha que a gente pensa que a gente é original, né? Nossa, eu sou original, essa ideia veio de mim mesma, ninguém me influenciou nada. E não se dá conta de que a maioria dos nossos pensamentos, para não dizer todos, são repetições de ideias antigas, né? De ideias aristocratas. Eu só fico um pouquinho incomodada quando eu vejo uma pessoa de classe mais baixa com ideia aristocrata, por exemplo, você está reproduzindo um discurso que é contra você mesmo. Então, a Exatamente. gente tem que ter um pouquinho de cuidado com as coisas que a gente pensa, com as coisas que a gente fala. Eu sempre falo para os meus alunos, sempre se pergunte a quem essa ideia serve. A quem essa ideia serve? Em que propósito? Quem Se ela vai questione. beneficiar? Quem vai se beneficiar com essa ideia, compensar isso? Já tive aluna falando mal de cotas e tal, de escola pública, ela foi tentar fazer o IFES e não passou. Ela falou, não, eu não coloquei para cotas, não. Eu falei, mas... Ela falou, se eu tivesse colocado para cotas, eu tinha passado. Eu falei, mas por que você não se inscreveu se não é aluno de escola pública? Ah, porque eu não preciso disso. Não precisa, mas não passou também. Porque você estava competindo com um aluno de ensino privado. Então, Sim. assim, atende. Se você ficar achando que você não precisa disso, você não conseguir ter acesso àquilo, só vai dar mais vaga para pessoas que realmente querem que você acredite que você não precisa daquilo, que você fique num lugar de onde você vê que não tem mobilidade social nenhuma. Sim. A gente, no alto da nossa arrogância, né, acha que não precisa daquilo. Mas eu vou falar uma coisa, eu mudei de ideia, não tem muito tempo isso. Eu fui uma das pessoas que, não preciso de cotas, eu sou inteligente, eu estudo muito, eu estudei em excelentes escolas públicas, estudei no Polivalente, inclusive, com os professores que estão até aqui acompanhando a live, me deram aula, eu falei, não preciso. E eu comecei a tomar a martelada na cabeça, a entender, me colocar no meu lugar, quando eu comecei a prestar vestibular. Porque aí eu fui prestar um vestibular para a UFES, passei na primeira fase, fui fazer a segunda fase. Quando eu peguei a prova, eu simplesmente tinha coisas que eu nunca vi na minha vida, que eu nunca tinha estudado. Fora que no local ali onde eu fui fazer a prova, só tinham pessoas brancas, eu era a única negra ali. Além de tudo isso, passei na faculdade, né? Ganhei uma bolsa, fui bolsista, fui cotista. E quando eu cheguei na sala da faculdade de Direito, só tinha eu e mais duas pessoas negras. Declaradamente negras, né? Porque tinham mais uma pessoa que não se declarava na época. Então, assim, eu olhava aquela turma de 70 alunos e eu era a única negra. E eu entrei por cotas, que se eu não tivesse colocado lá a cota para negros, eu não teria entrado. E aí eu comecei a entender o meu local, de onde eu vim, e comecei a buscar entender o meu contexto histórico. Por que eu estou aqui? Por que hoje eu precisaria de cotas? E falando sobre cotas, a gente fica abismado. Tem muitas pessoas que ficam abismadas quando a gente fala disso, né? Em 1968 teve a primeira lei de cotas, que a gente chamava de Lei do Boi. Vocês já devem entender o porquê, né? A Lei do Boi, né? Para beneficiar quem, né? Então, assim, gente, a primeira lei de cotas não beneficiava pessoas negras, eram pessoas brancas que eram beneficiadas. Eram filhos de fazendeiros, né? E de pessoas que trabalhavam em fazendas. Só que, assim, não foi uma lei difundida, as pessoas que trabalhavam mesmo na fazenda não tinham sequer noção dessa lei, que os filhos teriam direito a estudar nas escolas agrícolas, né? Ou seja, essa lei ficou ali na pirâmide, para os filhos dos grandes fazendeiros poderem terem a oportunidade de entrarem nas escolas Menos precisado, agrícolas. né? Oi?
justamente os que menos precisavam delas, né? Exatamente, exatamente. E ela foi, deixa eu só confirmar aqui quando que ela terminou essa lei do boi, peraí. 1951. Gente, é muita coisa. Ela ficou vigente muitos anos, 1968. Eu vou passar isso para vocês depois, essa informação, tá, gente? Quanto tempo que ela ficou vigente. Enfim, depois disso veio a nossa Constituição Cidadã, né, trazendo alguns direitos e colocando, falando sobre a questão dos crimes raciais também, né, trazendo como crime inafiançável, imprescritível e passível de pena. E em 2001 veio a Conferência de Durban, e em 2003 veio a Lei 10.639, né, onde obriga as escolas a falar sobre a cultura africana, né, a cultura afro-brasileira. E Assim, é em muito dois... pouco difundido. Não, praticamente nada difundido. Depois é interessante até a gente falar como que a gente pode obrigar, né, as escolas a praticarem essa lei, colocarem em prática essa lei. É o E em currículo que precisa 2010... mudar, né? O Oi? currículo que precisa mudar. O currículo das escolas públicas tem muito pouco sobre a história africana. Se a gente for levar Sim, em consideração que mais da metade da população brasileira são de negros, descendentes de negros, então deveria haver 50% do conteúdo de história de cultura negra. Né? A gente vê mal uma coisa ali sobre o Egito, mal uma coisa sobre escravidão, mas nada aprofundado. Eu nunca ouvi falar dos heróis, né? A revolta da Chibata. Eu nunca ouvi falar dos grandes heróis nacionais negros, dos escritores negros, mas já ouvi sim, falar de Revolução Francesa, já ouvi falar de Cristóvão Colombo, já ouvi falar de Pedro Álvares Cabral, já ouvi falar dos gregos, já ouvi falar assim. Então, eu consigo lembrar de mais formação da história da cultura europeia do que da cultura afro-brasileira mesmo. Cadê a sim, história indígena de maneira. Se isso formou a nossa sociedade, isso significa que nós deveríamos estudar mais sobre a cultura indígena e negra, né? E porque assim, não tem. Acho que se for colocar em porcentagem, em comparação ao currículo todo, não tem nem 5% previsto de educação sobre história africana no Brasil. sim. E Basta outra qualquer coisa, um para lembrar do que você lembra de que você estudou sobre negro na sua escola estadual aí. Vou pedir para o pessoal responder. Quem lembra dos heróis negros do Brasil? Quem lembra das revoluções, das pequenas revoluções que grupos negros fizeram aqui no Brasil? Só ouviu falar de Zumbi, mais alguém? E olha lá que ainda. Ih, está acabando o horário. O que eu faço? vigorou até 1985 aqui. A lei de cotas da Lei do Boi vigorou até 85. A Vanessa aqui está passando para gente. Vai cair? Eu estou achando que vai cair. Já deu uma hora? Já deu uma hora. Como é que eu faço aqui para Já. salvar? Ai, meu Deus, não sei. Do ladinho aqui tem, na hora de você fechar, você salva. Ah, tá. Eu vou fechar e vou abrir de novo só para a gente encerrar, Tá. encerrar vídeo.